Fala pessoal, olha só, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, deixa eu divulgar o meu site com vocês, fisioandreu.com. Então você que é estudante da graduação, da pós-graduação, da área da ciência da saúde, da biologia, quer conhecer mais a respeito da fisiologia, dessa linha de conhecimento que é muito importante, né, para a nossa área de atuação, faça seu registro no meu site, fisioandreu.com. Mais de 150 videoaulas de fisiologia humana que você pode passar por um período de experimentação após o seu registro, beleza? Vai lá, aproveite. Bom, até o momento nós vimos o modo como as células sintetizam ATP pela via aeróbia, isto é, o modo como as células usam oxigênio molecular lá na cadeia respiratória para sintetizar o ATP. Bom, mas aí vem então a pergunta: de que modo a célula possui o seu suporte de oxigênio comprometido? De que modo ela realiza essa produção de ATP? Agora nós vamos então discutir a síntese de ATP pela via anaeróbia. E para a gente compreender esse processo, é interessante nós retomarmos algumas etapas que ocorrem na síntese natural do ATP, isto é, quando a célula possui um suporte de oxigênio. E só dessa forma nós vamos então compreender o que de fato ocorre na ausência do oxigênio. Bom, o metabolismo da glicose, até que ela seja transformada em energia, pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa, que não está descrita na figura, ocorre fora da célula e é o processo de digestão, onde macromoléculas são catalisadas em moléculas mais simples, que serão então absorvidas no trato gastrointestinal e distribuídas para os tecidos corporais. Quando essas moléculas estão então no interior da célula, né, encontram-se no citosol, o processo então se inicia. Processo esse que é chamado de glicólise, isto é, a lise, a quebra da molécula de glicose. Bom, a conversão de glicose em 2 moléculas de piruvato transfere energia para 2 moléculas de NAD, que são então reduzidas a 2 moléculas de NADH, enquanto 2 prótons de hidrogênio são liberados para o meio. E essa etapa produz também outras 2 moléculas de ATP. Posteriormente, o piruvato é convertido a 2 moléculas de acetil-CoA. Essas moléculas entram então no ciclo do ácido cítrico e liberam elétrons de alta energia que são usados pela cadeia respiratória lá na membrana mitocondrial interna, sendo assim usados na síntese de água e de ATP por meio da ATP sintase. Bom, vamos analisar agora qual o saldo e quais os produtos de cada uma dessas etapas. Na primeira etapa, na glicólise, que pode ser dividida em 10 etapas, sendo as 5 primeiras a fase preparativa e as 5 últimas a fase de pagamento, produzem 2 moléculas de ATP. Lembrando que este é o saldo líquido. Lembrando que o saldo total são 4 moléculas. No entanto, 2 são usadas na fase inicial. Desse modo, o saldo líquido é de 2 moléculas de ATP. No ciclo do ácido cítrico, há a síntese de mais 2 moléculas de ATP, enquanto na cadeia respiratória o saldo é muito maior,
pode variar de 26 a 28 moléculas de ATP por molécula de glicose. Sendo assim, o saldo total pode corresponder ao número de 30 ou 32 moléculas de ATP. Além disso, a conversão de piruvato a acetil-CoA libera 2 moléculas de dióxido de carbono ao meio, e o ciclo do ácido cítrico libera mais 4 moléculas de dióxido de carbono. Sendo assim, ao todo, são liberadas 6 moléculas de dióxido de carbono para o meio. Todo esse processo libera também elétrons de alta energia que serão carreados por NAD e FAD. Na primeira etapa, por exemplo, ocorre a redução de 2 moléculas de NAD, onde cada molécula de NADH consegue carregar um elétron de alta energia. Desse modo, temos então 2 moléculas de NADH liberadas na glicólise, 2 moléculas de NADH liberadas na conversão de piruvato a acetil-CoA, 6 moléculas de NADH liberadas no ciclo do ácido cítrico e 2 moléculas de FADH liberadas também no ciclo do ácido cítrico. E desse modo, nós temos então a liberação de 12 elétrons de alta energia, 10 carreados por NADH e 2 por FADH. E além disso, a cadeia respiratória sintetiza 6 moléculas de água. E é aqui que se dá a importância do oxigênio molecular adquirido na respiração. E essa etapa em que ocorre a síntese de água se dá no citocromo C oxidase. E é ele que nós vamos discutir agora. Temos na respectiva ilustração, então, o complexo 4 da cadeia respiratória lá na membrana mitocondrial interna. E essa proteína é, na verdade, uma oxidase. Bom, e o que é isso? São enzimas que transferem elétrons de um substrato para o oxigênio. E ela é constituída por 3 subunidades. Subunidade 1, subunidade 2 e subunidade 3. A subunidade 2 possui um centro binuclear chamado de cobre A. A subunidade 1 possui 2 grupos M, o grupo M alfa 3 e o grupo M alfa, ou melhor, é um A, né? MA3 e MA. E além disso, possui também um centro cobre B. Bom, na cadeia de transporte de elétrons, os elétrons doados por NAD e FAD são passados sequencialmente através de uma série de carreadores de elétrons, até que esses elétrons alcancem o citocromo C e então se desloca até a oxidase, formando assim o complexo citocromo C oxidase, ou também conhecido como complexo 4. As moléculas do citocromo C, que foram, portanto, reduzidas, doam elétrons para o centro binuclear cobre A. Destes, os elétrons passam para o grupo MA na subunidade 1 e daqui passam para o centro cobre B. E para cada 4 elétrons que passam por esse complexo, a enzima consome 4 átomos de hidrogênio
da matriz mitocondrial na conversão de duas moléculas de água. E para isso, ela também consome oxigênio. No caso, duas moléculas de oxigênio. Então, duas moléculas de oxigênio mais 4 átomos de hidrogênio são usados para a produção de duas moléculas de água. E nesse processo, o complexo 4 também usa essa energia para bombear 4 átomos de hidrogênio para o espaço intermembrana da mitocôndria, contribuindo dessa forma para o gradiente eletroquímico desse espaço intermembrana, ou força próton-motriz. Note que para sintetizar duas moléculas de água são necessários 4 elétrons de alta energia. E como vimos anteriormente, uma única molécula de glicose é capaz de liberar 12 elétrons de alta energia. Desse modo, temos então aquele saldo que nós vimos anteriormente: 6 moléculas de água por molécula de glicose. E essa é a importância do oxigênio molecular, pois se não fosse o oxigênio molecular, o hidrogênio permaneceria livre, reduzindo assim o pH, o que comprometeria o funcionamento de toda a cadeia respiratória, uma vez que elas são constituídas por moléculas proteicas, que, como vimos antes, o baixo pH proporciona uma desnaturação proteica, podendo comprometer não só as proteínas da cadeia respiratória, mas todas as proteínas de membrana. Bom, mas o que ocorre então na ausência de oxigênio molecular, isto é, na via anaeróbia ou síntese anaeróbia de ATP? Bom, em condições de baixo fornecimento ou concentração de oxigênio molecular, a síntese de ATP pararia na glicólise e o piruvato produzido na glicólise não conseguiria ser convertido a acetil-CoA e dar continuidade no ciclo do ácido cítrico e, por sua vez, a transferência de elétrons de alta energia para a cadeia respiratória. Vamos entender o porquê. Olha só, em condições de baixo fornecimento ou baixa concentração de oxigênio, o piruvato e a NAD permanecem no citosol e, desse modo, o piruvato é convertido por meio da lactato desidrogenase a duas moléculas de lactato. E essa é a ilustração de uma molécula de lactato. Nesse processo de conversão, duas moléculas de NADH são regeneradas ou oxidadas a duas moléculas de NAD. Aí eu pergunto para você, qual que é o fundamento de todo esse processo? Bom, para manter a glicólise em funcionamento, é necessário uma certa quantidade de NAD livre no citosol. E como essas moléculas de NADH não conseguem transferir os seus elétrons de alta energia para a cadeia respiratória, então começa a ocorrer um acúmulo de NADH no citosol. Só que para manter a glicólise em funcionamento, o NAD precisa então se livrar desses elétrons de alta energia. Desse modo, a lactato desidrogenase converte o piruvato a lactato e também transfere elétrons do NADH para o lactato. E NAD é então regenerado, ou oxidado. Desse modo,
ele encontra-se livre para carrear novos elétrons. Desse modo, dizemos então que o NAD foi regenerado. E na ausência de regeneração, a etapa 6 da glicólise, uma etapa anterior à fase de pagamento, a oxidação de gliceraldeído 3-fosfato a 1,3 bifosfogliceraldeído, ou melhor, bifosfoglicerato, não poderia ocorrer. E desse modo, gliceraldeído 3-fosfato se acumularia no citosol. E se essa regeneração de NAD não ocorresse, nem a fase de pagamento ocorreria. Portanto, nem as duas únicas moléculas de ADP produzidas na glicólise estariam disponíveis para a célula. E essas duas moléculas de lactato liberados no metabolismo anaeróbio da glicose são liberadas no meio extracelular e podem ser oxidadas de volta a piruvato e utilizadas para sintetizar novamente a glicose. E todo esse processo ocorre no fígado e também em outros tecidos periféricos, o que é chamado de ciclo de Cori, que nós vamos discutir em outro momento. Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.